Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar de forma poderosa em nossas vidas, nos fazendo crescer e abundar nesta graça, nesse conhecimento de Deus, um conhecimento que salva, um conhecimento que primeiro liberta, né? E é algo assim, é uma dádiva das mais preciosas, se não a mais preciosa, antes da vida eterna, né? Amados, vamos para mais uma lição bíblica. Essa semana nós vamos estudar uma lição aqui a partir do capítulo 8 de Romanos. O título da nossa lição desta semana é Da Esperança para o Sacrifício. Semana passada falamos muito sobre esperança, Paulo falou muito sobre esperança, né? A esperança que está no coração daquele que morreu para o velho homem, confiando que Cristo, na vida dele, né, fará grandes obras espirituais, sobretudo, especialmente, né, a questão da intercessão que Cristo faz por nós junto ao Pai, e o Pai se esforçando o tempo todo, ajudando o Filho nessa intercessão para nos salvar. É uma grande cooperação entre Deus o Pai e Jesus Cristo para salvar o homem, né? Para salvar o homem, é muito gratificante, é muito motivador nós conhecermos essa verdade que Paulo revelou aí no capítulo 8. Então vamos para o verso síntese dessa semana, que está em Romanos 8, versículo 36, que diz assim: Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então Paulo pega, parafraseando, né, e tomando aqui a inspiração do que já estava escrito lá nas páginas do Antigo Testamento, Paulo, obviamente, inspirado no exemplo de Cristo, sabendo que em Cristo já havia se cumprido uma profecia, né? A profecia de Isaías 53, que Cristo foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, né? Ou seja, sem chance de ter um advogado em sua defesa, sem a chance dele abrir a boca e se defender. Por quê? Mas o Caifás não disse para ele, se tu és, fala, tal, né? Mas tudo aquilo que Cristo dissesse verdadeiramente em seu favor, eles não aceitariam. Ou seja, é a mesma coisa de que uma pessoa manda o outro, você está proibido de falar. Então, tudo que Cristo falasse naquele momento, era muito melhor ele ficar calado, porque tudo que ele dissesse ali, mesmo que verdadeiro, mesmo que poderoso, o coração cego pelo diabo, o coração cegado pelo diabo, né, de inveja, de ira, de raiva, da parte da liderança dos judeus, era como se Cristo fosse proibido de falar. Então, espiritualmente, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Muda no sentido de ninguém querer ouvi-lo, de ninguém querer ouvir a sua defesa, a verdade que ele trazia consigo, né? Felizmente é isso. E Paulo está dizendo aqui, obviamente, já que Cristo é o nosso exemplo em tudo, já que bem-aventurados nós seremos se passarmos pelas mesmas experiências que Cristo passou, porque esse é o único caminho para uma vitória gloriosa, não tem outro, né? Então Paulo está dizendo, olha, por amor de ti, está escrito lá, está escrito, por amor de ti, né? Nós enfrentamos a morte todos os dias. Então Paulo está dizendo, peraí, qual é o problema de eu, como apóstolo de Cristo, depois de confessar, entregar a minha vida a ele, a vida já não pertence mais a mim, ele faça da minha vida o que ele quiser. Se ele quer expor a um sacrifício para que almas, através do meu sangue, do exemplo do meu sangue, da minha vida, outras pessoas sejam motivadas também a não amar esta vida aqui na terra, mas olhar para a verdadeira vida que é eterna, a que será desfrutada no reino eterno de Deus, que seja. Então Paulo está dizendo, não tem problema algum se nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nenhum, porque o nosso mestre, o nosso maioral, o nosso cabeça, ele passou por essa experiência. Sendo ele o nosso exemplo, ele veio aqui para ser o nosso exemplo, ser a luz no sentido de ser exemplo para cada um de nós.
então não há problema algum de nós enfrentarmos, né, esse sacrifício. E aí nós vamos encontrar muito, né, o apóstolo Paulo, já que ele era um judeu, né, um judeu que conhecia toda a questão cultural, a questão legalista dos judeus, né, colocando a lei escrita acima de um entendimento espiritual desta lei. Paulo faz duras críticas nesse sentido. Sendo um bom judeu, Paulo vai sempre trazer essas figuras, essa linguagem muito vinculada à tradição dos judeus, vinculada ao cerimonialismo do santuário. A palavra sacrifício está vinculada ao santuário, né? A palavra sacrifício hoje, na nossa cultura ocidental, na nossa visão hoje, no nosso país, o Brasil, por exemplo, quando eu falo, a minha vida é um sacrifício, jamais a gente vai enxergar esta palavra como alguém que está com uma garganta estrangulada, se ofereceu e está perdendo todo o sangue, está perdendo a vida, entregou a sua vida no sentido literal para experimentar a morte. Não. Sacrifício para a gente é aquela pessoa que acorda de manhã bem cedinho, morrendo de sono, vai trabalhar, chega de meia-noite em casa trabalhando, vive escravo, né? Se sacrificando para ajudar a sua família, para ajudar seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá? Então, sacrifício está mais nesse contexto, né? E Paulo, quando fala em sacrifício, aqui ele está usando aquela figura tipológica, literal, das cerimônias do Antigo Testamento, lá do santuário, e está tentando colocar dentro dessa visão real um entendimento espiritual. Está usando isso como comparativo, usando essa imagem literal para trazer ensinamentos espirituais. Paulo usa muito isso. Então, quando ele fala aqui de sacrifício, né, todos os dias, ninguém morre todos os dias, você morre uma vez só, né? Ninguém vai todo dia para o matadouro e morre todo dia, né? Ele fala, todos os dias nós enfrentamos aí a morte, né? E todos os dias somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Então, a nossa vida neste mundo, ela não tem valor nenhum para o mundo. Na verdade, o mundo não valoriza nem aqueles que estão nele, que são dele, né? Mas a vida de um servo de Cristo que irradia a sua luz, né? Retransmite a luz de Cristo para o mundo, essa vida é um problema para o mundo. Então, o mundo não aceita isso. E esta semana a gente vai tratar de tudo isso que Paulo vai querer trazer aqui para a gente, né? Para mostrar para a gente aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante em Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui da lição diz assim: a fé dos santos está firmada em que esperança? Os santos que enfrentam todos os dias aí a ameaça do mundo, né? Enfrenta essa ameaça de como se estivesse no corredor da morte, rumo ao matadouro, como uma ovelha indefesa. Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, foi Ele que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa linda. Veja que aqueles que são injustiçados e são relacionados para pregar o corredor da morte, perseguido por esse mundo de trevas, por ser uma ovelha obediente a Cristo, por pertencer a Cristo e viver segundo o seu comando, segundo as suas orientações, plenamente obediente a Ele, essas pessoas aí não devem temer, porque Paulo diz assim: quem é que pode condenar você? Ele pode até condenar a esta morte física, a esta morte passageira, a esta primeira morte. Mas a morte eterna ninguém pode lhe condenar. Por quê? Ele vai dizer: porque Cristo já morreu. Foi Cristo que morreu em nosso lugar. Ele já morreu a morte eterna no nosso lugar. A gente morre apenas esta morte passageira, a morte desta vida, dessa grande escola, desse grande estágio que a gente está fazendo aqui no planeta para preparar-se para a vida eterna. Mas ninguém neste mundo tem o poder de nos condenar para a morte eterna. Por quê? Se eu tenho fé em Cristo, ele pergunta: quem pode condenar você? Quem é que pode condenar você? Se Cristo já morreu, foi Cristo que morreu por você, não foi uma outra pessoa.
Quem morreu por você foi o verdadeiro cordeiro, a verdadeira ovelha muda levada ao matador e que já morreu no seu lugar. Já pagou a sua dívida, né? A dívida eterna, da morte eterna. É como se Paulo não valorizasse nem esta vida que nós vivemos aqui e nem esta morte, não tem valor nenhum. O foco todo é a morte eterna, que é o grande ameaça, o grande perigo, e o grande valor, a grande recompensa, o grande tesouro é a vida eterna e não esta vida. O tempo todo Paulo está dizendo isso. Por que é importante eu entender isso? Porque se eu entender isso, eu não vou estar sendo enganado nas igrejas que se dizem cristãs, todo domingo à noite, pulando na igreja feito um bobinho, uma criança, gritando, dançando, pulando, batendo nos pandeiros, feito bobos, né? E aí, cantando lá tudinho, vai lá dançar, pedindo, no final a palavra que deveria edificar o espírito, vai edificar a carne. Aí a palavra vai dizer, olhe, eu vou ler aqui um verso aqui e vou dizer que Jesus vai encher a tua geladeira. Jesus vai mandar dinheiro para a tua conta bancária. Jesus vai curar aquela doença incurável. Porque eles só falam isso, eles só trazem promessas para esta vida. Então, pastores cegos, pregadores cegos, homens completamente vis, sem nenhum discernimento espiritual, não estão conduzindo a igreja de Cristo, que é espiritual, ao entendimento espiritual. É sempre esta vida. E o tempo todo está implícito nas cartas de Paulo, nas pregações do apóstolo Paulo, de Cristo principalmente, né, que Cristo aprende com Paulo, essa verdade de que a vida não é esta, que esta vida é passageira. Nós temos que ensinar ao povo o verdadeiro alvo, o verdadeiro objetivo, né, para não estar perdendo tempo nas igrejas. Ei, falar que hoje tem cura, tem libertação. E o povo, tudo carnal, um monte de crente carnal, vai para a igreja só em busca de abrir uma porta do emprego, em busca de a cura de um familiar, mas ninguém, a maioria, 99,9%, não está interessado em ser edificado no espírito para desfocar deste planeta, para focar na vida que Deus promete, na esperança que não se vê, que é o que Paulo está abordando aqui no capítulo 8, né? Uma esperança que não se vê. Porque se você já vê, já toca nela, já não é mais esperança, é algo que já se concretizou, né? Então ele diz aqui, foi Cristo que morreu. Olha, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, terceiro, e Cristo está à direita de Deus. Quarto, intercede por nós. Além de morrer, além de ressuscitar, além de estar à direita de Deus, ele também intercede por nós. São 4 coisas que ele faz em nosso favor. Morreu por nós, ressuscitou por nós, para quem intercede também, está à direita de Deus para viver e interceder por nós, né? É o que Cristo está fazendo. Veja que coisa linda. Diante desta revelação, Paulo está querendo dizer para mim e para você, o Espírito de Deus que usou Paulo, diz também ao meu e ao seu espírito, você está com medo de quê? Por que você está temeroso? Se as coisas mais importantes, as mais caras, as mais valiosas já estão resolvidas, por que você está com medo de uma doença, de um diagnóstico que o médico lhe deu? Você não tem um Deus, não? Por que você está com medo de não pagar a conta de luz, a conta de água que chegou muito alto esse mês? Por que você está preocupado com isso? Por que você está agoniado, ligando para o pastor, para alguém da igreja? Ei, ore para o meu filho, que meu filho está ficando rebelde. Por que você está fazendo isso se a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Você perdeu de vista isso? Então Paulo está questionando isso para o homem de fé. O crente vazio, o crente carnal que vai para a igreja só em busca de atender às suas necessidades temporárias, atender às suas necessidades carnais, ele não vai entender isso. Porque é apenas um religioso, ele não tem contato espiritual com Deus, com Cristo, né? Não conhece a palavra, vive para servir a religião, vive para servir o pastor da sua igreja e não ao Cristo, o verdadeiro pastor. E Paulo está dizendo isso aqui. Abrindo aqui a mente, tentando abrir aqui, obviamente, sendo usado por Deus para isso, né? Porque Paulo não tem esse poder de abrir a mente, é Deus quem faz. Deus usa instrumentos, né? Como usou Paulo, usou tantos outros homens, para tentar despertar no espírito das pessoas o interesse pelas coisas que realmente importam.
O restante, como apresenta as Escrituras Sagradas, nós temos que entender que isso não faz sentido para Deus. Pode até fazer sentido para o homem temporário, mas para Deus não. E se eu estou aqui para agradar a Deus e não ao homem temporário, o homem passageiro, então é muito importante que eu obedeça a Deus, agrade a Deus e não aos homens. Vamos, meus amados, agora para a segunda pergunta, que diz assim: as maiores ameaças deste mundo podem separar o homem de Cristo? Paulo vai dizer aqui em Romanos 8,35, vai dizer assim, também uma pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será, porventura, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja que Paulo está apresentando aqui os maiores desafios que está exclusivamente e é experimentada exclusivamente na carne do homem. Ele começa dizendo, tribulação, aqueles problemas que vêm, como eu citei no áudio anterior, será que eu vou ter dinheiro para pagar a energia elétrica esse mês, que é muito caro? Tribulação. É porque o diretor da escola está me ligando para pagar a conta da escola do meu filho. As tribulações da vida. Ou a angústia, que é também as preocupações, né? Eita, o médico me deu ali um diagnóstico, que é uma doença, vou enfrentar uma batalha muito grande agora para um tratamento doloroso, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Ou a perseguição, lá no trabalho tem um gerente que está pegando no meu pé, está me perseguindo, querendo, né? Ou a fome, falta de comida, atender o estômago, carne. A nudez, uma falta de... Eu não tenho aquela roupa de marca para ir na igreja, eu estou com vergonha porque faz um mês que eu vou todo dia com a mesma calça, com a mesma camisa, eu não tenho um segundo par de roupa, né? Ou o perigo, eu moro num bairro muito perigoso, não vou para a igreja no domingo à noite porque pode ser que eu seja assaltado. Ou a espada, né? A arma que fere, né? A dor, a violência urbana, etc. Então veja que tudo que Paulo vai relacionar aqui são coisas passageiras relacionadas à carne, relacionado ao homem natural. Veja que Paulo, nesse primeiro momento aqui no versículo 36, ele pergunta, alguma coisa pode nos separar, né, de Jesus Cristo? Ele fala primeiro de Cristo. Quem é Cristo? É o Jesus ser humano que é ungido. Jesus passa a ser Cristo quando ele é ungido. A palavra Christos vem do termo Meshishá, Messias no hebraico, quer dizer ungido. Ele só se torna o Cristo, o ungido, lá quando sai do batismo lá de João Batista. Então, por isso chama Jesus o Cristo. Jesus, aquele que veio 30 anos de idade, era só Jesus até ali. Aí quando ele vai lá, até os 30 anos de idade, ele era prometido, ele tinha a promessa de ser o Cristo, mas ele se torna o Cristo com 30 anos de idade após ser batizado. Então, Paulo, quando diz aqui, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do Jesus Cristo ungido, do Jesus Cristo homem espiritual? Olha, é isso que ele está perguntando. Seria as coisas carnais que separam do homem espiritual? Seria a tribulação, a angústia, a perseguição? Por isso que ele pergunta. Por isso que ele não diz assim, quem nos separará de Jesus? Ele não diz isso. Se ele fosse falar, ele dizia, quem nos separará de Cristo Jesus? Ele ia usar esse termo. Colocando o Cristo na frente, o ungido primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que lê a Bíblia e não sabe a diferença quando um apóstolo usa o termo Jesus Cristo e usa o termo Cristo Jesus. Tem gente que não sabe, porque está na igreja só gritando, pulando, atrás de dinheiro, atrás de bênçãos material. Não examina as escrituras. E ele está dizendo aqui, quem nos separará? Por que ele está perguntando agora quem nos separará de Cristo? Porque ele já perguntou anteriormente. Lá no versículo 29, do mesmo capítulo aqui, nós estamos 8:35, né? Lá no 29, ele pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Ele já perguntou. Amor de Deus primeiro. Seria a altura?
né? A profundidade seria a largura, seria os espíritos, as potestades de Deus. Ele fala dos aspectos espirituais, porque Deus é quem nos protege de toda ameaça espiritual que vem de Satanás, dos seus anjos, potestades, principados espirituais, demônios, legiões do mal, que é o que ele vai dizer, nas regiões celestiais, ou seja, na mente do homem. É ali onde ele protege, né? A nossa luta espiritual acontece em nosso espírito, na nossa mente. Que coisa linda. Mas quando ele vai, aqui no versículo 35, ele vai dizer assim: quem nos separará do Cristo? Aquele ser humano que esteve aqui na terra, que se tornou o nosso exemplo. Cristo foi o nosso exemplo para nós vencermos as coisas carnais. Nada pode separar. Se nós andarmos no exemplo de Cristo, imitarmos a mesma fé de Cristo, né? Olha só, que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa quando a gente examina as Escrituras, não lê a Escritura correndo, né? Como se não desse prioridade às coisas de Deus. Quem lê a Bíblia correndo para cumprir o alvo que a instituição religiosa estabelece, você tem que fazer o ano bíblico. Não adianta fazer ano bíblico se você não examina. Examine, mastigue cada palavra. Entenda o que está querendo ser dito no âmbito espiritual. Não vai estudar a Bíblia com um dicionário teológico de lado para saber o significado da palavra. Procure o significado da mensagem que o Senhor está querendo transmitir a você. E aqui está a beleza, um desses exemplos. Ó. Paulo pergunta: quem é que pode nos separar do amor do Cristo? Do amor que havia lá no Cristo? Se nós temos esse amor em nosso coração para viver como Cristo viveu, será que alguma coisa material deste mundo, até a foice no pescoço, o machado no pescoço, a espada arrancando a cabeça, como fizeram com Paulo, pode separar o homem? De jeito nenhum. Essa é a pergunta que ele está fazendo, mas é uma pergunta que já está implícita ali na resposta. E nós, que professamos amar, servir a Cristo, dizer que Ele é o nosso Senhor, no sentido de que Ele é o nosso exemplo, nós procuramos imitá-lo em tudo, procuramos viver como Ele viveu, falar como Ele falava, testemunhar como Ele testemunhou, ser bom como Ele foi bom para com seu irmão. Se nós professamos isso, nós não devemos temer nada desta vida. Que o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente, para que a gente continue firme no exemplo de Cristo.